Fala rapaziada, como é que vocês estão? Feliz ano novo! Está começando a primeira resenha de 2026. Obviamente muito felizes, né? Porque a gente teve um final de ano maravilhoso aí com o título da Copa do Brasil, nosso tetracampeonato da Copa do Brasil. Hoje o time está completo, estamos unidos aqui para falar bastante de Corinthians, para falar bastante de tudo que vai acontecer, principalmente nesse início de ano que o calendário está cheio, fora outras coisas aí. Mas antes da gente começar a resenha, Lucão, Vlad, meus irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Fala Fê, fala Vlad, tudo certo? Pô, a gente finalizou o ano com chave de ouro. Começamos o ano também com algumas notícias esperançosas que a gente vai trocar ideia hoje também. E é isso, nada mais justo do que estar a formação completa para o primeiro vídeo do ano, né? De novo, sempre bom falar de Coringão, sempre bom falar com vocês. Tenho certeza que a resenha de hoje vai ser bem da hora. É isso, meus amigos. Primeiro, feliz ano novo para todo mundo também aí, para nós três, para todo mundo que nos acompanha. Muita saúde, né? Que o Coringão faça um 2026 pelo menos parecido com 2025, que porra, foi lindo. Foi muito, muito bom mesmo, daquele jeito meio que, para quem não é corintiano, 100% inesperado, para quem é corintiano, é uma surpresa grata, mas algo que a gente sabe que o nosso clube é capaz de fazer. Foi do caralho 2025 mesmo. Que a gente possa ter um ano bom também. Muito obrigado por estarem aqui conosco. E vamos seguir, mano. Vamos naquele padrão que a gente já falou várias vezes, mano. O que nos agrada, o que enche nossos corações de alegria, de felicidade, é falar do Corinthians, mano. E falar do Corinthians entre amigos, com outros amigos podendo estar perto, né? Porque numa mesa de bar, às vezes, é difícil você juntar 15 amigos. Aqui é fácil a gente juntar 15, 20, então já nos atende, mano. Claro que quanto mais, melhor, mas é isso. Vamos falar de Coringão e que a gente tenha um bom ano, mano. Obrigado, meus amigos. Vamos embora. É isso aí, só vou fazer um adendo aqui, Vladão, porque assim, terminar o ano como a gente terminou foi bom, mas que 2025 foi bom, eu discordo. Tirando o Não, não. Paulista, a Copa do Brasil, Vocês entenderam, vocês entenderam, Libertadores, né? uma tiriça, Tudo Sul-Americana ruim. nem me fale, um brasileiro arrastado, mas Foda. terminou muito melhor do que a gente esperava. Foi nesse Então, sentido aí. Acabou sendo um ano histórico, igual 95, 2009, exato, né? Então, exato. mais nesse E se sentido. você for pensar, todo o título da Copa do Brasil, quando veio, além de ter sido conquistado fora de casa, ele veio acompanhado de um Campeonato Paulista, menos em 2002, que veio acompanhado do Rio-São Paulo, porque não teve o Paulista, né? É Então verdade. tem essa mística aí também. E, pô, em Verdade. estádios históricos, né? Tirando a Boca do Jacaré, que não é nada histórico, mas, pô, ganhamos uma no Olímpico, uma no Beira-Rio, uma no Maracanã. Do caralho, mano. E, mano, eu mais curioso, Sensacional. a gente só tem 4 campeonatos desse, né, da Copa do Brasil. E, porra, 2 foram em anos de Campeonato Paulista, foram 3, mas 2 deles foram em Campeonato Paulista contra o rival, né? Pô, do caralho, que deixa mais Sim, gostoso ainda o ano, né? exatamente. Exatamente. E aí, antes da gente começar a resenha aqui para falar de assuntos sérios, digamos assim, queria saber com vocês aí, como a gente não teve a resenha depois da final da Copa do Brasil, como é que foi? Como é que foi o dia? Como é que foi a comemoração? Como é que foi tudo isso para vocês? A tensão do jogo? Queria saber de vocês aí como é que foi aqui, esse histórico, inesquecível 21 de dezembro de 2025 aí. Irmão, não sei para vocês, mas para mim foi, infelizmente eu não consegui ir para a final, né? A gente viu que o fiel torcedor sofreu para conseguir ingresso para esse jogo, mas enfim, vamos falar de coisa boa. Eu acho que foi o padrão de todo jogo que a gente não consegue ir ao estádio, né? Principalmente quando é final. Não sei, eu já tive essa conversa com o Fê algumas vezes. É óbvio que a gente fica nervoso para jogo decisivo, mas parece que quando a gente tá ali presente, o seu nervosismo é menor. Quanto mais longe você tá, parece que mais nervoso você fica. Então, porra, era sexta-feira, eu já tava com dificuldade de dormir, já pensava só nisso, já vinha um monte de coisa na cabeça, e porra, vai ser o mesmo uniforme de 2000 contra o Vasco no Maracanã, tá tudo escrito, é para acontecer, que não sei o que lá, e bababá, e ao mesmo tempo a gente tem aquela incerteza de não saber o que a gente espera do nosso time, porque o primeiro jogo da final tinha sido uma merda, enfim, cabeça a milhão, não parava de pensar, tava difícil de viver. E aí no dia a mesma coisa, velho. No dia você já acorda com aquela bola no estômago, na garganta, nervosismo o dia inteiro. E, velho, quando a gente foi campeão, não sei nem explicar o que eu senti de emoção. Foi um misto de tanta coisa.
de sei lá, de felicidade, de desabafo, de tudo, velho, de tudo, de tudo, de tudo. Foi muito bom comemorar esse título. Não estava em São Paulo, estava no interior. Também comentei com o Fê num dos almoços aí dessa semana que me surpreendeu, porque no dia da final eu saí para, enfim, para dar uma corridinha no parque com a Milena e tinha muita gente, mas muita gente no interior com camisas de time do Rio. E era interior de São Paulo, tá? Não tô falando só de Vasco, não. Tinha gente com camisa do Botafogo, do Flamengo, enfim. Me causou uma certa estranheza, mas do Vasco também. E durante o jogo teve muita comemoração no gol do Vasco. Aí eu também sei que não é só de vascaíno, né? É de todo mundo que fez o favor de nos presentear com a maior audiência do ano. Pô, quando a gente faz o segundo e quando a gente levanta a taça, comecei a xingar a caipiraiada de tudo que é nome e comemorar que nem um louco, velho. Foi muito bom, foi muito bom. Ganhar é muito bom e ganhar num ano como foi no ano passado, num ano que nem a gente acreditava muito ali no meio do ano, julho, agosto, pelo que o time apresentava mesmo de futebol, né? Não era lógica a gente levantar mais um troféu. Mas é muito bom ser corintiano porque a gente foge muitas vezes da lógica, né? Não era lógica nem a gente estar nessa Copa do Brasil se todo mundo acreditasse na matemática, que naquele 0,004%, não era nem para a gente estar ali. Então, enfim, foi diferente. Esse título foi diferente e foi muito bom ser 100% fora da lógica. Foi 100% Corinthians. Cara, pô, foi incrível também, mano. Foi foda. Esse dia histórico, né? 21 de dezembro de 2025 foi. É o que o Lucão falou, acho que todo corintiano que tem o privilégio, como nós temos, de frequentar a arena, né? Estádio para ver o Corinthians. É muito estranho quando é um jogo grande, decisivo, a gente não pode estar perto, né? A gente não consegue estar perto. Sei lá, angustiante. Quando a gente vai para o jogo é diferente. Quando não está perto, nossa, mano, é muito difícil. Sei lá, uma sensação meio que aqui eu só posso torcer, tá ligado? Quando a gente vai pro jogo, a gente tem uma outra sensação de pertencimento, de que eu posso ajudar, de que eu vou ajudar. Então, foi muito difícil mesmo, mano. Era um nó na garganta durante boa parte da semana. Porra, mas no dia foi incrível, mano. Foi foda, mano. Eu não sei, assim, falar agora, claro, parece oportunismo, mas é real, assim. E acho que é porque depois a gente tem a coragem de dizer algumas coisas, né? Porque antes tinha o medo de zicar. Mas assim, mano, eu tava muito confiante, cara. Eu muito confiante. Eu sou um cara que normalmente eu não fico tão confiante assim. Eu sempre tenho muito pé atrás, tenho muito medo, pela frustração. Para proteger a minha frustração, eu sempre acho que, mas vai ser difícil, vai ser foda, puta, não sei o quê. Porque eu protejo um pós, caso não dê tudo certo, para mim mesmo, que eu lido muito mal com frustrações. Dessa vez eu tava muito confiante mesmo, mano. Mesmo com essas questões do uniforme, que eu tinha um medo do caralho, tipo, mano, mesmo uniforme, mesmo estádio, mesmo adversário, caralho, não é possível para acontecer de novo, puta que pariu. Ou vai acontecer, mano. Mas foi demais, mano. Uma sensação. Eu só lembro daquela frase, assim. É porque o Lucão falou que não sei nem o sentimento. Isso aqui é uma resenha entre nós que a gente não precisa nem dizer que a gente tem ideia de ficar potencializando algumas coisas. Não, porque a gente conversou durante o ano todo, a gente sabe tudo que a gente passou com o nosso clube, né? Então, não é exagero isso. Mas só me lembrava aquela música, mano, que é a frase, acho que é tira das lágrimas do povo, tira dos olhos do povo as lágrimas da humilhação. O que passava na minha cabeça era tudo que a gente sofreu, mano, principalmente em 2025, que era só notícia ruim, era aquela coisa toda. E o Corinthians, mano, ele é realmente algo que precisa ser estudado um dia, mano, porque é o único clube do mundo que é capaz de ser campeão nacional nesse caos todo que vive. E nós, como pertencentes, como os donos, né, como a gente sente muito isso tudo, mano. A gente mantém firme ali em momentos difíceis e quando vem a glória, quando vem, porra, o ápice, que é ganhar um campeonato, o nosso clube, ele existe para a gente vencer campeonatos, para a gente jogar, não é para ter dinheiro em caixa, isso aí é para ajudar o time a ser competitivo e chegar a vencer campeonatos, né? Então, o ápice é vencer o campeonato, é estar ali brigando. Pô, foi muito foda, mano. Foi muito foda mesmo. Até agora eu falo desse campeonato. Eu já falei algumas vezes aqui na resenha que o campeonato que, não mais importante, mas o campeonato talvez que mais me emocionou foi 2011. O título brasileiro de 2011. Acho que foi o título que mais me emocionou. Eu já tentei até entender o porquê disso, mas eu consegui, acho que, chegar na conclusão que é porque a gente não era campeão desde 2005,
enfim, e a gente tinha caído para a Série B e não tinha conquistado ainda um brasileiro depois da volta, então foi toda aquela uma sensação muito louca. E esse tá com certeza, mano, tá aí entre os campeonatos. Eu não sei se ainda tá muito recente para eu dizer que é o segundo que mais me emocionou, mas talvez, porque o contexto é bizarro, mano. E a gente lembra, esfrega na nossa cara o clube que a gente torce, tá ligado? Caralho, você torce pra isso aqui, exatamente isso aqui, mano. É isso. É esse caos, essa bagunça, essa loucura. Mas, mano, é um povo apaixonado, um povo que vira jogo, que ganha campeonato e que a gente realmente não dá. O Corinthians, ele contraria estatísticas e é muito foda. Foi muito foda mesmo, mano. Da hora, da hora. É isso, exatamente. Foi tenso, né? Foi tenso. Eu confesso que se a gente torcesse para qualquer outro time, aos 26 minutos do primeiro tempo o jogo estava resolvido, né? Mas como a gente torce para o Corinthians, a bola caiu no pé do Yuri Alberto, a gente teve que sofrer, teve que deixar o Vasco empatar para o nosso gol do título mesmo sair de uma jogada espetacular, da forma que foi, o drible do Bidon, toda a construção ali depois com o Mateuzinho, Yuri e Memphis. Foi sensacional. Antes da gente continuar aqui, quero só falar uma coisa, porque a gente já tinha falado disso num podcast, acho que no nosso primeiro podcast com o Clayton, e a gente já tinha falado outras vezes aqui, a gente apanhou um pouco em alguns comentários, mas eu preciso deixar registrado aqui que é o seguinte, a gente sabe que historicamente aí no Corinthians, para o cara se tornar ídolo, não necessariamente ele tem que jogar perto do que joga o Messi, o Pelé, o Neymar, o Cristiano Ronaldo e outros caras. O cara, para se tornar ídolo, primeiro de tudo, ele tem que ser raçudo, tem que se identificar com a torcida e, ao mesmo tempo, pelo o tempo que ele ficou no clube, que ele tenha correspondido em campo. A gente sabe que o Romero, com a bola no pé, ele e a bola nunca se conversaram muito. A gente sabe que ele irritou a gente em alguns momentos. A gente sabe que ele tentava dar o drible raio-x dele, que ele tentava atravessar o cara por dentro assim. Mas a gente não pode negar que o respeito que esse cara tem pelo clube, esse cara por muito tempo foi o maior artilheiro da arena, né? Depois do Roger Guedes ali até o Yuri passar ele. Esse cara, né, sempre, como eu falei, pregou um respeito absurdo. Quando o Andrés afastou ele em 2018 para treinar separado, dizem que ele foi todos os dias treinar separado lá e cumpria o horário que ele tinha que cumprir. Então é um cara que nunca se omitiu, é um cara que tem gols em todos os clássicos, gols importantes, como o da Selfie lá em 2017. É um cara super vencedor aqui e que principalmente eu vou bater na tecla do respeito. O respeito que ele tem por nós, a forma que ele respeitava a nossa camisa, a torcida, a instituição, a gente tem que ser grato demais ao Romero, que ele tenha muito sucesso aí no que for seguir na carreira dele. A imagem dele com a taça da Copa do Brasil, para mim, é emblemática. Alguém colocou ele no ombro e ele erguendo a taça assim, foi sensacional, sensacional. E só agradecer ao Romero por tudo aí, foi um dos grandes e com certeza estará para sempre na memória e para sempre no coração da Fiel aí, independentemente se falar, mas ele era craque, era isso, era aquilo, não, mas era raçudo, fazia gol quando salvou a gente do rebaixamento em 2023, 2024, foi super importante, principalmente em 2023, com gols importantíssimos, como as vitórias contra o Grêmio fora, 2 gols contra o Vasco fora em São Januário também. Então o Romero foi um cara extremamente importante. Tem gol de título paulista do. Tudo bem, vai. O jogo de ida contra a Ponte foi 3-0 lá em Campinas, mas aqui no 1-1 ele que abre o placar na arena. Então, Romero é um cara que pelo menos meu respeito, ele sempre vai ter. E acho que não dava mesmo para ficar. Já acho que 2025 já não era para ter ficado também, mas fica a gratidão eterna pelo Romero aí e que siga bem na carreira e vai com certeza estar marcado, e já está marcado na história do Corinthians. Eu não sei o que vocês pensam sobre. Ah, Fê, pensamento 100% alinhado. A gente tem um corte aqui nas nossas redes sociais falando do Romero. A gente já citou o Romero aqui em diversos episódios de podcast ou em diversas resenhas nossas. Meu, eu acho que eu não tenho nem muito o que acrescentar do que você disse, sabe? A gente nunca valorizou o super craque. Óbvio que a gente tiveram vários na nossa carreira, ó, na nossa história. Mas a gente. Isso nunca foi ponto determinante para a gente gostar ou não de um jogador.
Pelo contrário, o que teve de cara bom que passou aqui, que saiu chutado do clube. É, e é isso, acho que o Romero, a impressão que dava, principalmente nesses últimos anos, é que ele sim era ali mais um de nós, que só que ele estava mais perto do time, mais perto do campo, mas ele sempre representou muito bem a torcida, ele sempre representou muito bem o sentimento de ser corintiano. Enfim, concordo também que não dava mais para ele ficar e que talvez o ideal teria sido ele ter saído o ano passado ou no comecinho desse ano, logo após o título paulista, mas acho que precisava dessa foto emblemática dele no final do ano, então tudo acontece do jeito e na hora que tem que acontecer, e é isso, vai estar sempre nos nossos corações e na nossa memória o quanto a gente tinha um jogador que nos representava de fato dentro de campo. Concordo também 100%. Porra, sou fãzaço do Romero, eu gosto muito dele mesmo, mano. Mesmo, assim. E eu fico feliz demais, porque depois que ele saiu do Corinthians, né? Você vê as redes sociais, quando o clube foi homenageá-lo, aliás, muito mais que merecido, e ainda faltam algumas homenagens, na minha opinião, porque ele é esse jogador que merece. A torcida já. Mesmo quem tinha as restrições já virou a chave, sabe? Já só vi elogios, agradecimentos, e eu fico muito feliz por isso, sim, porque realmente é o que o Fê falou, a gente até apanhou um pouco aqui quando a gente citou o quanto ele é grande para a nossa história, pô, e de fato ele é. Feliz demais que o corintiano, ele, mesmo de novo, quem não queria que ele ficasse, eu entendo, eu também não queria, mas algumas pessoas, e tá tudo bem, confunde, sabe? Tipo, eu gosto do cara, mas não quero que ele fique, então eu vou xingar ele. Não, eu gosto do cara, não quero que ele fique, mas eu vou agradecê-lo e pedir para que ele saia, para que acabe o ciclo. Eu acho que é isso. E eu vejo que, porra, geral já entende o tamanho do Romero. E eu fico muito feliz também. Porque, mano, todos os clássicos ele tem gol, ele tem, porra, provocações, aquela coisa que a gente, em grandes nomes da nossa história, tinha, que é importante para um clássico. Gol, como o Fê muito bem falou. Beleza que a gente decidiu a final do Paulista lá no Moisés Lucarelli, mas o gol do título foi dele, no 1-1 contra a Ponte Preta. Pô, o gol da selfie lá contra o Porco. Porra, aquele jogo sensacional, importantíssimo para a campanha do heptacampeonato. Os gols importantes para nos livrar de rebaixamento. Cara, o Romero, como o Lucão muito bem falou aí, a sensação que tinha, toda vez que a gente estava tipo, fudido agora em 2025, e olhava para o Romero, era uma sensação dúbia, do seguinte, puta, ele não vai ajudar muito no campo, infelizmente, já foi. Mas tem alguém de nós lá, mano. Eu tenho certeza que ele tá xingando os caras, que ele tá dando um ânimo nos caras, e os bastidores mostram que de fato ele fazia isso. Pô, é isso, mano. É aquele cara que o Fê vai. Eu tenho certeza que o JP, quando tiver 4, 5 anos, e por um acaso eu ver uma bandeira do Paraguai ou algo do tipo, vai falar: filho, o Romero foi foda aqui dentro. É um cara que vai marcar, que a gente é que tá muito recente ainda, e a gente já consegue entender, mas ele é esse cara. É aquele cara que a gente fala para algumas pessoas já do Marcelinho, não tô comparando tamanhos, tá? Mas que a gente fala, puta, o Marcelinho era foda, porque ele. Nós vamos falar, puta, filho, o Romero era foda. Ele, e fazia gol no Porto, e gol no São Paulo, e gol no Santos, e gol de final, e entendia que era o Corinthians, respeitava. Esse é o Romero, que o Fê vai falar pro filho dele, que que vai marcar uma geração, mano. Então, é isso, mano. Gratidão demais ao Romero, que ele seja muito feliz na vida dele. E de preferência que ele não jogue em nenhum rival importante do Corinthians. Se for para ficar no Brasil, ele pode ficar, mas não joga, não, por favor. Nenhum de São Paulo, nenhum desses grandes aí. Vai fazer outra coisa aí para você ser o Romero do Corinthians, mano. É isso. Exatamente. Eu acho que até para o benefício do tempo aqui, eu anotei alguns tópicos do que eu queria falar, de tudo que está acontecendo, tá? E aí passar a bola para vocês. Por quê? Porque essa semana a gente de fato está tendo muita notícia boa, né? O Corinthians aí derrubou o transfer ban, ontem quitou a pendência com o Félix Torres, na verdade com o Santos Laguna, né? Sobre o Félix Torres. O Corinthians conseguiu já derrubar o transfer ban via CNRD lá com a CBF, já tá pagou o Rojas no final do ano também aí. Então, tem duas coisas que eu quero falar. Primeiro, isso é muito legal, é muito bom a gente tá vendo tudo isso acontecer, mas eu quero também trazer o lado do pessimista, o lado do chato. Então eu fiz alguns tópicos aqui, que a gente realmente teve uma agenda positiva essa semana, mas a minha preocupação é a que custo, né? Porque até onde eu sei, o Corinthians está adiantando bastante receita. Então, e esse adiantamento, ele não deixa de ser ali que uma hora você vai ter que, entendo eu, que pagar também.
né? Então, de tudo que a gente viu essa semana, que a questão era qual é a taxa, que a gente já vai entrar nesse assunto, né? Então, a que taxa o Corinthians está adiantando esse dinheiro para poder quitar tudo isso? Não adianta a gente sanar uma dívida hoje para daqui um tempo estourar uma dívida que vai tipo, equalizar o que a gente já tá pagando hoje também. Não sei se estou sendo claro. Então, essa fica a minha preocupação. De onde está vindo esse dinheiro, entendeu? De onde está vindo esse dinheiro para quitar tudo isso? A gente está matando um problema agora, mas talvez a gente pode estar criando um problema futuro. Então, transfer ban do Félix Torres já falei. E aí, essa semana também estourou a questão da Safiel ter dado uma trucada no Parque São Jorge, né? A Safiel, aí vocês me corrijam se eu estiver errado, pelo que eu entendi, pelo que eu estava até conversando com o Lucão quando vazou essa notícia aí. Eles se comprometeram a derrubar o transfer ban, né? Junto ao Santos Laguna do Félix Torres, que já acabou acontecendo ontem, não pela Safiel. E também que se comprometeram se o Corinthians assinar o memorando lá de não vinculante, né, a carta de intenções ali, eles se comprometeram em até 6 meses quitar a Arena. Eu super recomendo para vocês dois e para quem nos acompanha agora, para quem tem paciência, essa semana no canal Voz da Arquibancada FC, tanto o Carlos Teixeira quanto o Eduardo Salucci foram falar com ele numa live, foi falar com o Buono lá da Voz da Arquibancada, e é uma entrevista super, super, super explicativa, muito, muito boa. Então, para todo mundo que fica criticando tal, eles esclareceram tudo. Aí aquela enxurrada de perguntas, mas aqui tá, porque se isso não acontecer, vamos supor, eles vão ao mercado para tentar pegar os investidores. Se não conseguirem os investidores, vira um empréstimo para o Corinthians e o Corinthians paga eles. E aí a galera, mas se não conseguir virar um empréstimo, paga que taxa? Que taxa? Eles já falaram, olha, com certeza menor do que tem no mercado, né? A gente não está aqui para também esfolar e nem nada disso. Mais ou menos o que o seu dinheiro rende numa aplicação, mais ou menos, dependendo, a gente vai acabar cobrando ali. Então, nada diferente disso, não vai ser nada exorbitante, com certeza menor daquilo que o Corinthians já toma de empréstimo. E já quero adiantar para vocês que eles vão fazer uma entrevista coletiva em fevereiro também. Eles já anunciaram isso, com algumas mudanças depois de ouvir várias e várias e várias pessoas de coletivos. Então, ponto que eu tô achando muito legal da Safiel, tá? Os caras são muito abertos a ouvir opiniões, a querer redesenhar todo o modelo para tentar chegar a um denominador comum com todo mundo, para que agrade todas as pontas, para deixar tudo amarrado, para ver se, no meu entendimento, tá? Uma vez que não vai passar no Parque São Jorge, mas talvez com todas as pontas amarradas, uma força popular não pressiona para que isso vá para votação. Hoje, como a gente sempre falou, por que a gente fala mais deles? Porque é o único projeto pronto, é o único projeto que está na mesa, é o único projeto que aceita sugestões e senta para redesenhar. Então, queria falar para vocês que eles já anunciaram que um voto por CPF esquece. Falou que não, para qualquer tipo de modelo, não tem como colocar o peso de 1 para 1, porque ele falou vai ser igual um voto no sistema associativo. Então, isso esquece. Mais um ponto que eu achei legal é que o pote popular, assim, parece que vai começar a ter mais força, parece que vai ter mais representantes, parece que podem ter cadeiras reservadas para alguém que vem do pote popular. Então, mostra que sim, eles estão ouvindo todo mundo. Então, é o que eu falo para vocês. Eu gostei, o Corinthians não fala que quer empréstimo toda hora, que não tem dinheiro para isso, não tem para aquilo, não sei o quê. Tá aí, tá aí. A gente tem caras querendo, junto de investidores que obviamente eles não podem falar quem são, estão querendo sanar a principal, tudo bem, é uma dívida que todo mundo falou, não, a da Arena até que controlada, não sei o que, beleza, mas 100% da bilheteria não tem. E nós temos aí uma média de 35, 40 jogos pelo menos por ano em casa, né? Então é diferente você ter uma renda de 100% dos jogos, é diferente ter a bilheteria de 100% dos jogos entrando para você, enfim. A solução está aí, a proposta está aí, a trocada que eles deram está aí. A gente sabe que já começaram os malabarismos para não passar, mas assim, gostei. A gente tem o Corinthians que sempre fala que precisa de empréstimo, precisa de dinheiro, não sei o quê. Uma solução, tirar uma dívida de meio bi da frente, né? Acho interessante. Né, acho interessante. Eles mesmos falaram que uma vez que isso for assinado, eles vão com a Caixa tentar entender quanto que eles
digamos assim, para pagar à vista, qual que seria o valor, né, e tudo mais. Então, queria saber de vocês tudo isso. Dessa agenda positiva, realmente é bacana tudo que a gente quitou, mas a que preço, a que custo, a que taxa e tudo mais, e fora a questão da Safiel essa semana, né? Porque não dá para a gente fazer uma dívida, já matar uma dívida agora, mas já com outra alinhada para o futuro. Fê, olhando só para essa semana, eu enxergo como algo positivo. A gente falava bastante no final do ano passado sobre como que seria o nosso 2026, o receio que a gente tinha por ver que a gente não tinha um elenco forte, a gente tinha um time principal ok, bem montado, que quando queria jogar, jogava, mas o nosso elenco, olhando como um todo, não era forte, e a questão do transfer ban atrapalharia bastante o reforço desse elenco. Então, começar o ano derrubando os transfer bans, já fazendo duas movimentações ali do time que são extremamente importantes para reforçar mesmo, né, o time, que na minha cabeça é a saída do Félix Torres e do Maicon. E tá aberto agora para trazer novos jogadores, eu acho isso mega positivo, mas também concordo com você da preocupação futura. Eu acho que por muito tempo, até comentei isso no grupo ontem, por muito tempo a gente se desligou dos bastidores do futebol e esteve muito preocupado com o que acontece hoje, na semana que vem, no mês que vem, no campeonato que a gente está jogando hoje. E a gente viu que não olhar para o futuro e não se preocupar com o futuro é um passo extremamente negativo para o clube. A gente não se preocupar com a saúde financeira a longo prazo não é sustentável. Então, eu compartilho do mesmo pensamento e preocupação que você acabou de levantar. Quanto a Safiel, pô, a gente, acho que os três aqui são a favor da Safiel. Eu também eu fico mega contente em ver o esforço em mudança, em deixar o ego de lado que muitas pessoas têm, de não, meu projeto é assim que tem que passar. Não, eles estão ouvindo todo mundo, estão ajustando tudo, estão tentando chegar ali num denominador comum para apresentar um projeto de fato assertivo, porque a gente sabe que se a Safiel passar, é ela que nos guiará por muitos e muitos anos. Então, eu acho justo ouvir de vários coletivos, de torcedores, até mesmo do clube, quem esteja disposto a mudar, ouvir sugestões deles também, para a gente ter o melhor modelo que nos atenda, né? Porque afinal é ele que vai nos guiar. Não adianta a gente passar algo na pressa e passar algo que daqui 5 anos a gente vai perceber que pô, não era assim que devia ter ido, enfim. Acho mega importante essa ouvir e ajustar e montar um modelo cada vez mais completo e que nos atenda melhor. E, pô, essa trucada dessa semana, eu acho que ela só veio para escancarar o que a gente já sabia, que o clube não quer, quem tá ali não quer. E quem tá ali sempre vai arrumar uma desculpa para não querer, para não deixar o projeto ir para frente. É, eu vejo muitas pessoas ali envolvidas com o clube debochando da Safiel e falando que aquilo não para de pé, que aquilo não vai para frente, que não vai conseguir dinheiro, só colocando empecilhos, sabe? E de verdade, a gente sabe que esse não é o pensamento deles. Porque se de fato fosse, eles assinariam um memorando hoje, falaria, ó, Safiel, você tá com um projeto tão bem montado assim, você tem 6 meses para captar dinheiro. Pô, se eu não quero que isso passe, tenho tanta certeza de que eles não vão conseguir, deixa os caras irem a mercado. Deixa os caras irem atrás de investidor, já que eu sei que não vai passar, tira isso da frente. Mas eles sabem que a chance de passar é muito grande. E fora isso, né, Lucão, aquele negócio, aí a desculpa agora é a que taxa, vamos supor que eles não consigam os investidores, a que taxa seria esse empréstimo, né? Ué, você não assinou? Vocês não têm vontade de assinar, então por que vocês estão preocupados com a taxa que seria? Senta e conversa, fala, beleza, a gente assina, mas quanto você vai me cobrar? Nem Aí fala, sem um não, vai empréstimo, o ser. clube queria tocar isso para É, frente. exatamente. Então, assim, fica assim, não condiz com as coisas. É Você uma vê, contradição rapaziada, enorme. a gente vê que eles não querem, né? É exatamente pelo que vocês falaram. Eu não vou nem me prolongar porque minha opinião é exatamente a mesma de vocês. Mas é só para entrar nesse debate de vocês dois agora. É exatamente isso. Eles não querem. Porque, pô, se você quer, você negocia. Pô, beleza, porra, uma oportunidade de pegar um empréstimo desse. De repente você derrubar um transfer ban, pô, de você quitar uma arena em 6 meses. Pô, vamos ouvir, pô. Beleza, mas se não der certo, como que eu te pago depois? É exatamente o que o Fê acabou de dizer. Mas eles não têm vontade, né, mano? Eles não têm a menor vontade. E sobre o receio de vocês,
As notícias foram boas, de fato, de ter caído o transfer ban, essa coisa toda. Mas esse receio de vocês, mano, eu tenho muito receio. E eu tenho quase certeza que é merda. Eu tenho quase certeza que é merda. É porque eles sabiam que se não derrubam com a trucada da Safiel, se não, eles não derrubam o transfer ban, eles iam se fuder, porque ia ser uma pressão popular. Já vai ser, né? Muito maior, né? Então, pô, vocês não estão conseguindo pagar e vocês não querem escutar a possibilidade, a oportunidade que tem aqui. Então, assim, é Ô, por isso, Vlad, com certeza que é merda. só te complementando, e é incrível como o nosso conselho, né? Ele só se mexe pós-investidas da Safiel, porque o assunto de reforma do estatuto ele estava morto dentro do clube. E foi essa Fiel fazer aquela primeira entrevista no Pacaembu, que, porra, o estatuto correu, ele voou em uma semana para apresentar o anteprojeto, que não sei o que lá, que vamos tocar isso para frente. E aí isso já deu uma mornada agora no final do ano, quando de novo a Safiel deu também uma mornada. Aí agora em janeiro a Safiel aparece de novo, com esse projeto de quitação da arena e de derrubada dos transfer bans. Já aparece também na mesma semana os nossos bravos conselheiros e presidente derrubando o transfer ban a qualquer custo, enfim, querendo apresentar uma resposta rápida para o torcedor ali, de algo que talvez não seja sustentável para a gente, mas como eu disse, boa parte da nossa torcida, até hoje, infelizmente, tá preocupado com hoje, né? Não tá preocupado com daqui 2, 3 anos, quando essa cobrança de fato chegará. Então, é incrível como que a resposta deles é sempre pós uma investida da Safiel. Parece que para não ganhar força, né? E é um tiro no pé, porque o projeto ele vem ganhando força a cada novo escândalo que sai do clube. O mais recente agora foi o acordo que a gente tem assinado com a Caixa, que abocanhou metade da Copa do Brasil. Enfim, é incrível como eles só se mexem depois que a Safiel aparece. É incrível como aparece merda ainda dentro do clube. É incrível como parece que esses caras, cada dia que passa, a gente tem mais a certeza que eles não estão preocupados nem um pouco com o Corinthians e só estão preocupados em se manter no poder. Exatamente, Lucão. Exatamente. É como eu falei, né? Fica contraditório, porque eles não querem, não querem, não querem, mas também nos chama para conversar e tentar entender qual que seria esse empréstimo aqui. Eles, mas a que taxa que seria? Ué, você não chama nem os caras para conversar? O Salucci, nessa entrevista aí que eu falei dessa semana no Voz da Arquibancada, ele dá uma pistolada uma hora lá. Ele falou: a gente não teve 20 minutos de reunião com os caras, a gente nunca sentou numa sala para falar com os caras, entendeu? Então, aí até que ele falou que eles não querem uma solução de fora para dentro, tem que ser de dentro para fora. Ou seja, você está num barco que está furado e está afundando. Aí eu estou num barco do lado do seu com uma boia para te ajudar e te salvar. Fala, não, eu tenho que fazer minha boia. A boia tem que sair daqui de dentro do meu barco para eu me salvar. Aí e o pior, ele não tem boia e fala mal da sua boia que está tentando ajudar, entendeu? Então é mais ou menos isso. Eu achei que ele foi perfeito na comparação. Eu ainda acho e fico feliz que eles escutam, que eles estão escutando as pessoas, que acho que não, como a gente já falou aqui diversas vezes, não é uma coisa que pode sair às pressas, porque depois uma coisa, vamos supor que isso saia do papel e comece a entrar em vigor e comandar o futebol do Corinthians, é um caminho sem volta depois. Então acho que tem que estar tudo amarrado, acho que tem que agradar a maioria dos corintianos, a maioria tem que falar não. Porque assim, nada vai agradar 100% para ninguém, a gente já sabe disso. Mas quando a gente tem um consenso na maioria que fala, não, pô, dessa forma, talvez do pote mais popular ter mais força, ter um representante aqui, ali, não sei o quê, já me agrada mais, a gente já pode fazer uma força maior, tal, não sei o quê. E eu tô com você, Lucão. Acho que a cada coisa que estoura, como foi esse negócio da Caixa, cada coisa que a gente vê em relação a jogadores, o que deve desse, o que deve daquele e tal e tudo mais, é, os caras ganham força sem precisar fazer força, entendeu? Qualquer coisa que vai estourando, a torcida fala, tá vendo? Mas já tem um projeto pronto aí, os caras querem ajudar e esses caras não fazem nada, não sei o quê. A cada coisa que estoura, e assim, e vai estourar, né? A gente sabe, como vocês falaram, eles quitaram essas dívidas logo depois que essa Fiel deu a trucada. Provavelmente pegar, como eu falei, uma delas, pelo que eu vi, vai pegar 70 milhões de adiantamento com a LFU, alguma coisa assim. E, cara, a gente já sabe que lá na frente vai ter que pagar, com certeza vai ser uma taxa maior do que a gente
Mas é o que eu acho incrível, que nem você falou, né? Gente dentro do clube e tal, não sei o quê. Essas pessoas não questionam a que taxa tá pegando esse empréstimo, né? Esse adiantamento. E isso ninguém fala também. Enfim, faz parte. Agora, só para a gente encerrar também, estamos no limite aqui. Domingão, Coringão estreia contra a Ponte Preta no Campeonato Paulista, um rival histórico, num campeonato histórico para nós. Acredito eu que estaremos os 3 lá no domingo. E é isso. A Ponte Preta parece que também está com transfer ban. Parece que eles dizimaram o time da Copinha. Parece que vem uns 11 moleque da Copinha para jogar no domingo aí. Vamos ver se a gente não consegue, mesmo já sabendo que não vamos jogar com um time titular, ideal dos sonhos, se a gente não consegue estrear com o pé direito em casa, né? Quem sabe já não começar com uma vitória aí para começar bem o Campeonato Paulista e tentar assegurar a faixa de campeão esse ano de novo, né? É isso, Fê. A gente sabe que provavelmente vai ser uma tiriça no domingo. A gente sabe que provavelmente o time ainda vai estar ressacado de final de ano e de título da Copa do Brasil. Mas eu espero que mesmo nessas condições seja suficiente para sair com uma vitória no domingo. Mano, pior que é verdade, né? Nós vencemos a Copa do Brasil no final do ano e saiu de férias já, né? E às vezes até a gente esquece, né? Que tipo, porra, o Corinthians não é esse elenco não é o que foi campeão da Copa do Brasil durante boa parte do ano. Tanto que o Fê até me corrigiu, ele falou, mano, o ano não foi bom. Não foi. Então, assim, a gente sabe, eu dei risada aqui porque o Lucão já jogou água fria na nossa cabeça. Vai ser uma tiriça, vai ser uma tiriça. Corinthians e Ponte Preta, abertura do Campeonato Paulista, qual a chance deles correrem? Acho que é quase zero, né? Mas é aí que o Fê falou, pô, ainda mais eu não sabia disso da Ponte Preta, mas, pô, a Ponte Preta cheia de moleque, também toda fodida, pra gente ganhar dentro de casa, né? Então que a gente possa largar com o pé direito aí, imaginamos aquele show de horror, mas largando com o pé direito, acho que é importante. O ano vai ser tudo muito apertado, né? Ainda em janeiro, provavelmente a gente tem Campeonato Brasileiro já, então é importante que o time encaixe de novo, vire a chavinha de novo, a Copa do Brasil já foi, já tá lá na parede do CT, que era importante mesmo, que até vi uma foto do Hugo com isso, tá na história do caralho, mas daqui para frente, né? Então, o que eles tinham de preocupação de entrar na história, agora é de não sujar a história, né? Então, siga correndo aí, ou melhor, comece a correr o ano todo para que a gente não passe tanto no ano passado. Eu acho que dá para a gente ter uma vitória boa, quando o Fê muito bem falou, contra um rival histórico aí, né? A Ponte Preta, não precisa nem dizer a importância que tem na história do Corinthians. Então, que a gente possa largar com o pé direito num jogo grande e bom aí, que a gente vai ter no próximo domingo. É isso aí, irmãos. Então, muito obrigado pela resenha hoje, Lucão, Vlad, para quem nos acompanhou até aqui, dá aquela moral de sempre para nós. Um feliz 2026 para todo mundo. E vamos que vamos, mais um aninho de projeto aí, vamos para cima e já estamos no ritmo de novo. Lucão, um abraço, Vladão, um abraço, valeu, tamo junto e vai Corinthians. Valeu.